Todos com o Pai do Senhor Jesus, que essa paz reine e habite em nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Meus queridos, nós estamos numa sequência de estudos sistemáticos que nos fala sobre a nossa declaração de fé. Nós, como comunidade de fé, como igreja, como denominação, no cenário que nós vivemos hoje, há uma necessidade, surgiu uma necessidade de nós professarmos, de nós pregarmos, de nós mostrarmos o nosso credo, em que nós cremos e que nós professamos aquilo que nós pregamos desde o início da nossa igreja. E nessa necessidade, nós estamos aqui pregando, anunciando, já falamos sobre o credo que nós cremos na Bíblia Sagrada como sendo infalível, inerrante, palavra de Deus, A Bíblia Sagrada é a boca de Deus falando com a gente, Que ela não falha e jamais muda. E também falamos sobre Deus, Criador de todas as coisas, Deus Todo-Poderoso, que tem o mundo na palma da sua mão e conhece todas as coisas, é um Deus onipotente, onipresente, onisciente e que tem um cuidado de nós. E hoje, para nosso enredo espiritual, nós estudaremos sobre a Trindade, a Santíssima Trindade. E eu estudando, percebi que há muitos questionamentos em relação à Trindade, Porque muitas heresias, muitas seitas, muitos credos surgiram da negação da Trindade, Mas o que é Trindade de fato? Primeiro que nós usamos um texto que o próprio Jesus citou, deixou para a nossa edificação, onde ele diz, Mateus 28:19, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, as três pessoas da Trindade, O conceito, a palavra Trindade, ela não existe na Bíblia. Se você for procurar de Gênesis, Apocalipse, você não vai ver essa palavra Trindade, Mas ela consiste no monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência e substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas, iguais em poder, glória, majestade e distintas em função, manifestação e aspectos. Mas aí é que está a questão: como acreditar em um Deus e em três pessoas ao mesmo tempo em uma só pessoa? Deus é único, isso é fato, é inegável, é um mistério. Muita gente tenta deduzir, descobrir, e Deus veio da onde? Deus criou tudo, mas quem criou Deus? Quem criou Deus? E da mesma forma é a Trindade. Muitas pessoas tentam negar essa fé, a fé da Trindade. Mas olha só, a palavra Trindade, por não pertencer à Bíblia, não aparecer na Bíblia, não nega, não desconstrói o fato da Santíssima Trindade, de crermos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus com a mesma natureza, com a mesma divindade. E olha só, mas foi inserida no contexto cristão no primeiro século, a partir do primeiro século, a partir por meados do segundo e terceiro século, por Tertuliano, um teólogo da Igreja Católica, por assim dizer, que se converteu, porque assim como Lutero observou as coisas que estavam acontecendo e foi buscar à luz da Bíblia o entendimento da verdadeira palavra de Deus. E acreditando nisso, ele começou a anunciar o conhecimento da Trindade, falando que existe um Deus Todo-Poderoso que subsiste em três pessoas distintas
E olha só, e nisso ele foi debatendo, Tertuliano era de Cartago, província romana, na África, e foi oficialmente, a palavra Trindade, ela foi oficialmente aceita no meio cristão em 325 depois de Cristo, pelo Concílio de Nicéia, ou seja, uma reunião de vários bispos que aceitaram a teoria, a ideia, a palavra de Trindade, né? Aceitaram que Deus é um, mas que subsistem 3 pessoas, e assim começou-se a pregar a palavra Trindade, aceitando a palavra, a teoria, a ideia, né? A palavra de Deus, em que Deus subsiste em 3 pessoas. Mas para comprovar isso, olha só, nós falamos sobre a unidade na Trindade. Quando pregamos que Deus é um só, não descartamos a ideia da Trindade. Mas se Deus é um, então não existe 3 pessoas. Eu creio que Deus é um, mas não descarto a Trindade, as 3 pessoas. E quando pregamos sobre a Trindade, acreditamos em 3 pessoas distintas em uma só, não somos politeístas, não acreditamos em 3 deuses. Mas na frente a gente vai ver que desta mesma afirmação, muitos têm levantado teses de crença em um único Deus, indivisível, absoluto, engessado, e também têm levantado teses de 3 deuses separados. Mas olha só, porque cremos na unidade de Deus não absoluta, e sim composta e dinâmica desde a eternidade, e a Bíblia nos mostra isso, ela nos comprova isso. Olha só, de forma implícita, de forma escondida, não literal, nós vemos isso no Velho Testamento. Quando nós lemos o texto de Gênesis capítulo 1 e versículo 1, onde diz: e Deus criou os céus e a terra. Eu fui buscar, não sou bom de originais, grego, hebraico, aramaico, mas eu fui buscar por que desse texto, e vi que no original a palavra El ou Eloi ou Elohim é usado para Deus, mas no original do texto de Gênesis capítulo 1 e versículo 1, a palavra usada para Deus, ela é Elohim, uma pluralidade, é um texto plural, uma palavra no plural de Deus. Então quando ele diz assim, e criou, o verbo está no singular, Elohim, ou Deus, no plural, se referindo à Trindade, se referindo às 3 pessoas presentes na criação, né? Olha só, e também vemos no texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus diz: e façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Ou seja, era uma reunião de 3 pessoas, era uma reunião de mais de uma pessoa, pelo menos. Então, em comum acordo, resolveram criar o homem, ou seja, a semelhança conforme a nossa imagem. O homem é tricotomo, feito de corpo, alma e espírito. Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É a mesma semelhança. Então olha só, mais uma justificativa, mais uma comprovação de que mesmo no Antigo Testamento Deus se mostra trino, é em Gênesis capítulo 11, versículo 7, lá na confusão das línguas, quando Nimrod resolve construir a Torre de Babel, e de repente Deus diz: ei, deixamos aqui e confundamos aqui as línguas. Para quê? Para que eles se dissipem. Por quê? Porque Nimrod tinha uma ideia de construir uma torre para que não a sua semente, o povo, a humanidade, não se espalhasse pelo mundo, e quando viesse o dilúvio novamente,
eles pudessem se abrigar a torre de Babel. Mas Deus era contrário a isso, e disse: desçamos e confundamos aqui as línguas. Ou seja, Deus, em comum acordo com as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, confundiram todas as línguas. Para quê? Para que a humanidade cumprisse uma ordenança de Deus: multiplicai e povoai a terra. Amém? Glória a Deus. Mas isso era de forma implícita, para que o homem lesse, buscasse a entender quem são essas pessoas, porque Deus se referia às vezes no plural sobre si mesmo. Mas olha só, já no Novo Testamento já fica mais aberto, já se abre um livro, uma página para mente humana. Por quê? Porque às vezes é complicado entendermos isso. Mas olha só, quando o próprio Jesus ensina a fórmula batismal, que é o texto que nós lemos, ele diz o seguinte: ide, portanto, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus se referiu à Trindade, ensinando que existe três pessoas distintas, e que isso deve ser pregado, anunciado e deve ser cumprido com toda a firmeza. E olha só, mas o próprio Jesus também, lá no Evangelho de João, capítulo 14, ele confronta os discípulos. Diz assim: não se turbe o vosso coração, quereis em Deus, quereis também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar. Mas Tomé diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Mostra-nos, como saberemos o caminho? Mostra-nos o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas então Filipe pergunta, pede: Senhor, mostra-nos o Pai, né? Vamos só buscar aqui mais concretamente, que diz o seguinte: Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, que me vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Então, muitas teorias, muitas teologias têm tentado separar o Filho de Deus, tentado colocar ele em situações diferentes. Mas o próprio Jesus diz que eu sou um com o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, quem busca o Pai, busca a mim. E olha só, ele disse: não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ou seja, Cristo revelando o seu poder, a sua majestade, a sua glória neste momento, que ele é um com o Pai. Mas só que mais na frente, no versículo 17, ele diz assim, o versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. É o Espírito Santo de Deus. Jesus está também mostrando que ele é um com o Espírito Santo, e que o Espírito Santo também é Deus, porque eles três são um só. E ele revela isso. E no versículo 19 ele diz assim: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, mas também vós também vivereis. Ou seja, é acreditando em Deus Pai, Filho e Espírito Santo que nós viveremos para sempre. Por quê? Porque eu creio que Deus é o Criador de todas as coisas, é o meu Pai Supremo, e que Jesus Cristo se entregou a si mesmo em sacrifício de meu favor. E o Espírito Santo é quem me convence do pecado, da injustiça.
É Ele quem regenera o homem, está constantemente nos levando à presença de Deus. Então, nós não podemos deixar de acreditar nisso, não podemos nos deixar levar por vãs doutrinas, porque é o que tem feito, o que tem se levantado. Às vezes a gente ouve alguma coisa que tenta contradizer ou tenta justificar a maneira de viver de alguém e acreditamos como verdade. Às vezes as pessoas estão buscando textos bíblicos e sintetizando para quê? Para seu bel prazer, para sua boa vontade, para que eu viva bem da maneira que eu estou e que chegue ao céu dessa forma. Isso não é possível. A gente tem que ler a Bíblia e interpretar a Bíblia pela Bíblia. Eu devo ter cuidado com pensamentos, com doutrinas, com mensagens que eu ouço, porque eu posso acabar perdendo a minha salvação, porque eu acabo guardando isso no meu coração. E olha só, Paulo também vai nos ensinar, Paulo também nos ensina em relação à Trindade, ele nos afirma essas verdades. Olha só, 1 Coríntios capítulo 12, vai dizer o seguinte, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 6, diz o seguinte: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em tudo e em todo. Ou seja, são funções diferentes, mas um Deus só que opera em cada um e em todos da mesma maneira. Olha só, ele também vai dizer em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 3, o seguinte: posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, versículo 13, capítulo 13, versículo 13, que fala sobre a bênção apostólica, porque é um Deus trino, é o Deus que nos abençoa, que diz o seguinte: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Essa é a bênção de Deus para as nossas vidas. Ele poderia muito bem dizer que Deus nos abençoe, mas Ele quer fazer menção das três pessoas, da nossa fé, da nossa crença, daquilo que acreditamos em Deus Pai e no Filho que nos deu a vida e no Espírito Santo que nos regenera, que nos convence. Mas também Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6 diz o seguinte: Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6 diz o seguinte: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa salvação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Está em todos, ou seja, toda operação na nossa vida física, espiritual e ministerial é feita por Deus. E se nós nos fizermos vasos seus, seremos usados dessa forma. Por quê? Porque o próprio Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas ele estava subindo ao céu e nos enviou o Consolador. Então o Espírito Santo também é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Deus está no nosso meio. Olha só, quando Abraão estava lá no deserto, acampado, e Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, ele diz assim: porventura poderia eu fazer algo sem consultar o meu amigo Abraão? Então de repente Abraão recebe 3 pessoas, 3 anjos, representação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo ali. E ali eles comem, bebem. Ou seja, Deus está presente em nossas vidas.
Jesus está presente em nossas vidas. O Espírito Santo age em nossas vidas, porque eles são um só Deus, em três pessoas distintas, com funções específicas para agir nas nossas vidas. E olha só, e assim, mas mesmo assim, há quem negue a doutrina da Trindade. Há quem negue. Isso é uma verdade. Quando eu estava estudando, eu vi um pastor dizer assim: a Trindade é um mistério, não é um enigma, não é uma charada, para que seja desvendada, para que seja adivinhada. Não, é um mistério. E mistérios são para ser cridos, aceitos e guardados no coração, para que se eleve para a vida eterna. Mas olha só, e quando nós falamos que ainda há quem negue, quem combata, quem lute contra essa doutrina, nós falamos de três aspectos, de três doutrinas específicas: o unicismo, o unitarismo e o triteísmo. Unicismo, em que consiste? Unicismo, vamos ter como base o seguinte: o credo de fé de Atanásio. Ele diz o seguinte: a fé universal é esta, que adoremos um só Deus em trindade, e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separemos a substância. Ou seja, o unicismo ele vai consistir no seguinte: o unicismo teve origem no século I e é da era cristã, combatido pelo próprio apóstolo João, lá no Evangelho e nas suas epístolas, quando ele vai pregar, quando ele vai dizer que justamente o que foi escrito, né? Que Deus é um só, mas que subsiste em três pessoas. E olha só, mas essa tese, essa teologia do unicismo, ela foi combatida e foi derrotada num certo momento, no ano de 263 depois de Cristo, por Dionísio de Alexandria. Eles começaram a debater e a discutir sobre qual era a verdade, se a Trindade ou o unicismo. E olha só, o unicismo ele faz o seguinte: ele crê que só Jesus Cristo é Deus. Só Jesus Cristo é Deus. Pai é uma forma de Jesus se apresentar. O Espírito Santo é outra forma de Jesus se apresentar. Mas você imagina assim: mas isso existe? Será que existe? Existe. No ano de 1913, por uma interpretação equivocada, se eu estiver errado, de Atos 2:38, né? Se eu estiver errado, meus amigos me corrijam, onde aconteceu o dia de Pentecostes, onde mais de quase 3.000 pessoas foram agregadas à igreja primitiva, quando Pedro falava sobre as coisas de Deus, quando veio um vento veemente e encheu toda a casa, aí começou-se a ouvir um barulho, e todos os cidadãos, todas as pessoas que estavam na cidade ouviram aquilo e foram para as janelas e portas da casa e disseram: estão embriagados. Falaram que os homens de Deus estavam embriagados. Pedro se levantou e começou a anunciar: eram os galileus, esses homens não estão embriagados, porque já é a terceira hora do dia, né? Mas estão cheios do Espírito Santo. Então ele começa a anunciar, a falar das maravilhas de Deus e tudo que Jesus Cristo havia pregado. E olha só, Atos capítulo 2, versículo 38, e vai dizer o seguinte: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. No movimento pentecostal ocorrido
na Califórnia, nos Estados Unidos, por meados de 1913, 1914, num evento batismal, um certo pastor, McAllister, ele anuncia, ele fala sobre esse texto, né? E um certo jovem ouve aquilo, e o concílio de pastores chamam McAllister e diz assim: olha, a sua palavra teve contexto herético, não condiz com a Bíblia. Ele tentou se corrigir. A história vai dizer que ele tenta remediar o que ele tentou explicar o que ele havia pregado. Mas John Chip, um jovem, ele ouviu aquilo e aquilo ficou guardado na sua mente. Ele passou a noite orando, buscando, vendo, e diz assim: Deus acabou de revelar o verdadeiro batismo. Daí renasce a teologia do unicismo, onde se prega o batismo somente em Jesus, onde se diz que somente Jesus é Deus. Que ele contesta que no texto de Mateus 28 e 19, que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é apenas uma forma singular de Jesus se apresentar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas todos eram Jesus. Nesse caso, Jesus estaria na terra e o céu estaria vazio. Neste caso, estaria vazio. Mas olha só, mas quem são os unicistas? Há muitos entre nós que pregam, acreditam que só Jesus é Deus. Não me tenham mal. Gosto muito das canções, dos hinos, mas uma das maiores defensoras do unicismo é a Igreja Voz da Verdade. Igreja Evangélica Voz da Verdade. Eles pregam, né? Gosto muito dos hinos, são cantores excelentes, mas pregam que só Jesus é Deus e nenhum outro há, né? Portanto, tenhamos cuidado com tudo que nós ouvimos, com tudo que nós aceitamos, estamos lendo, estaremos ouvindo dos outros pregadores, para que nós não sejamos contaminados com essas doutrinas heréticas, por assim dizer, que contradizem, que distorcem a Bíblia, que vão em confronto à doutrina bíblica. E olha só, seria apenas uma forma singular, como ele diz. Então, nós também temos que combater o unitarismo. O que é o unitarismo? O unitarismo engessa Deus, por assim dizer. Ele diz que há um só Deus, indivisível, absoluto, que não dá sua glória a outro. E para ele, nesse caso, Deus seria Deus e Jesus seria Deusinho, né? Ou seja, seria somente uma porção, um filho, uma porção de Deus. Então, nós temos o seguinte: já desde o século XIX, nos Estados Unidos, os unitários ou unitaristas, como diz, pregam que Deus é o único Pai de Jesus Cristo, é um e único Pai de Jesus Cristo, sendo assim uma divindade absoluta. Absoluta. E olha só, e defendem a liberdade de cada ser humano para buscar a sua própria verdade e a necessidade de cada um buscar o crescimento espiritual sem a necessidade de dogmas ou doutrinas. Quem no mundo vive sem regras? Quem no mundo vive sem um norte, sem uma carta magna, sem algo para lhe orientar? E os unitaristas, eles pregam isso, que o homem tem liberdade para buscar a Deus da sua forma, da forma que ele quiser, da forma que ele achar melhor, sem se preocupar com doutrinas, sem se preocupar com regras. Então, o que ele achar melhor, da maneira que ele se achar confortável, está bem, tudo bem. E o crescimento espiritual dele, ele vai buscar da melhor forma, aonde ele quiser, do jeito que ele quiser,
E nesta parte, nessa teoria, nessa teologia, eles aceitam qualquer pessoa. Os teístas que acreditam em Deus e também os ateístas que discordam de Deus, que não acreditam em Deus. Eles são uma igreja liberal, né? Que aceita qualquer um, de qualquer forma, de qualquer credo. Importa que você esteja bem, né? Importa que você esteja tranquilo, à vontade, servindo a Deus da sua forma. Mas Deus não quer isso. Ele se importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Há um Deus único, indivisível e subsistente em 3 pessoas. E olha só, então nisso nós acreditamos que Deus, o Pai, Ele é Deus. Olha só, a função das 3 pessoas da Trindade. Muita gente acaba discutindo, dizendo o seguinte: mas quem é o maior da Trindade? Quem é o maior da Trindade? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? De acordo com a limitação da nossa mente, da mente humana, nós tentamos colocar na nossa hierarquia. O pai, o chefe de família, sempre vai ser maior, vai ter mais poder, mais responsabilidade, mais autoridade. O filho, por assim dizer, em obediência a seu pai, vai ter menor poder, mas não. De acordo com o texto, é possível que um membro da Trindade subordinasse voluntariamente, né? Voluntariamente a um ou aos 2 outros membros da Trindade. Quando eu me coloco à disposição para servir, isso não vai me diminuir, não é, pastor? Digamos, vou citar aqui meus 2 amigos, presbítero Adonias, presbítero Valdinar. Se no momento eu resolvo servir, eu vou servir, não importa como. Eu vou servir, lavando os pés, né? Eu vou servir, mas eu continuo sendo presbítero. De fato, pastor, eu continuo sendo presbítero. Ou seja, eu estou servindo aos outros 2, ao presbítero Valdinar, ao presbítero Adonias, mas continuo sendo presbítero. Isso não vai tirar meu presbitério. E Jesus nos ensinou, quando ele foi lavar os pés dos discípulos, como citou o nosso pastor, ele se fez servo. Ele estava mostrando que, sendo ele Deus, se desfez da sua glória, se fez servo para servir à vontade do Pai. Nós vamos ver que Deus, ele projetou a redenção, ele fez o projeto da redenção. Jesus Cristo executou, digamos, cumpriu, e o Espírito Santo é quem convence o homem do seu pecado para a salvação. Olha só, né? Mas isso não significa ser inferior em essência a nenhum dos 3. Ainda se Deus tivesse descido à terra, ele não seria menor. Por quê? Porque eles são um em essência. Olha só, há uma absoluta igualdade dentro da Trindade. Nenhum das 3 pessoas está sujeita por natureza. Não é porque Jesus Cristo é filho que ele naturalmente é sujeito. Não é porque ele é filho que naturalmente ele deva obedecer incondicionalmente. Não, ele obedeceu justamente por quê? Porque ele se deu por voluntário. Olha só, quando Deus se refere, fala com Isaías dizendo assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Era um prenúncio do Messias. Era um prenúncio do Messias. Deus se revela a Trindade ali para Isaías e já revela também o Messias, dizendo assim:
que ele, né? Ele pergunta a quem enviarei, quem seria possível, capaz de remir o pecado do homem. Então Jesus revela dizendo assim: eu vim para cumprir a vontade de meu Pai, mas quem vê a mim, vê o Pai. Amém? Os irmãos estão me entendendo? E olha só, não há nenhuma hierarquia, né? Como nós entendemos, como a mente humana tenta entender, que há uma hierarquia, há uma postura, uma posição de poder diferente de um para o outro. E não, todos são iguais, todos são Deus, todos têm a mesma essência. E olha só, o Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. O Pai proclamou as palavras criadoras e o Filho executou-as. O Pai planejou a redenção e o Filho, ao ser enviado ao mundo, realizou-a. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e ensinador. Ou seja, a subordinação do Filho não compromete a sua deidade absoluta. Da mesma forma, a subordinação do Espírito Santo ao ministério do Filho e ao Pai não é sinônimo de inferioridade. Quem quiser ser o maior, seja o menor, como Jesus ensinou. Então ele se fez servo porque ele era Deus. Ele se fez servo porque ele é Deus. O Espírito Santo é quem regenera, quem transforma. Por quê? Porque Deus é quem nos transforma. Deus é quem pode nos dar o livre-arbítrio. Ele é quem pode nos convencer, nos transformar de toda a impureza. E olha só, quando Jesus diz: o Pai é maior do que eu, João 14, 28, pois ele fez-se servo como consequência da encarnação. Não quis, com essa declaração, dizer que se tornou em substância menor que seu Pai. Olha só, porque não busco a minha vontade, mas a vontade de meu Pai que me enviou. João 5,30. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10:9. A submissão do Filho foi uma condição para o seu Messias. Ele tinha que descer, ele tinha que se fazer homem, ele tinha que se fazer carne. Para quê? Para provar para mim e para você que é possível ser separado, ser santo e alcançar o céu mediante o sacrifício de Jesus Cristo. O homem às vezes vai dizer assim: ah, mas é tão difícil. Por quê? Porque a nossa carne é fraca e ela tende ao pecado. Mas Jesus se fez carne para nos provar que no momento da tentação, no momento da tribulação, se nós estivermos baseados na Bíblia Sagrada, seremos fortes. Porque é por isso que Paulo diz que quando penso que estou fraco, é que estou forte. Por quê? Porque a minha fé está alicerçada em Jesus Cristo. Ele é quem vai fazer. Ele diz assim: eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo, eu estou firmado na rocha que venceu o mundo, eu serei vitorioso, porque Cristo é quem vai vencer por mim, não eu mesmo pela minha força. E sejamos como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Glória a Deus. E olha só, quando diz assim: o Pai é Deus, o Pai já identificado como Deus, com abundante frequência nas Escrituras, como diz assim, João 6,27, porque a este o Pai, Deus o selou. E por Deus Pai
e da parte de Deus Pai, o Pai possui a mesma essência divina das demais pessoas da Trindade. Diz o seguinte: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o texto que nós lemos, porque os três têm poder. E quando nós vemos Jesus chegar diante de João Batista, e ele diz assim: que seja assim, para que seja cumprida o que está escrito. Então João Batista vai e o mergulha na água e o batiza, e de repente está ali o Filho, abre-se o céu e desce uma pomba, desce o Espírito Santo em forma de pomba, e abre-se os céus e Deus se revela ali, diz: este é o meu Filho em quem me comprazo. Ou seja, a presença da Trindade está ali no batismo de Jesus Cristo. Então, todo batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eles são um, com todo o poder, com toda a essência, com toda a glória. O Filho é Deus, o Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade o único Filho de Deus e possui a mesma natureza do Pai, como afirmam os credos, consubstancial com o Pai. Ou seja, quem vê o Pai, nem sempre, né? Quem olhar para o irmão Kennedy nem sempre vai ver o David. Quem não conhece, olhar o David por aí, não vai lembrar do Kennedy, né? Às vezes olha para o Kennedy e lembra do pastor Mota, ainda tem uma semelhança. Mas Deus não, mas Jesus quis dizer que em essência, em natureza, em glória, ele se parecia com o Pai, porque eles são da mesma essência, eles são digamos assim, da mesma matriz. E olha só, ensinamos que o Filho se fez carne, possuindo agora duas naturezas, divina e humana, né? Sendo verdadeiro Deus. Como eu estive conversando com o irmão Zé Neto outro dia, alguns dizem assim, que Deus se fez, Jesus ali era 100% Deus e 100% homem. Deus é Deus, Jesus Cristo é Deus, ele é imutável. Mas naquele momento, como diz o texto, ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ou seja, ele pode estar ali, né? Ele não assumiu as duas naturezas. Por quê? Porque essa natureza humana, ela é pecaminosa. Ela é pecaminosa. É de uma natureza pecaminosa. Mas Deus era verdadeiramente homem pelas limitações que nós temos, que nós possuímos, mas era Deus, verdadeiramente Deus, pelo seu poder e pela sua glória. Amém? Glória a Deus. Diz o seguinte: porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5,26. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha só Jesus se colocando lá na eternidade. Olha só Jesus, por quê? Porque os fariseus se pregavam, se prendiam muito no nosso pai Abraão, o pai da fé, aquele que foi separado para uma grande nação. Mas Jesus quis mostrar que ele é maior do que Abraão. Antes que Abraão existisse, ele já estava na eternidade. Uma transliteração diz o seguinte: que quando Deus criou o mundo, ele diz assim: e criou Deus os céus e a terra. Que Deus pronunciou, o Filho era o Verbo, criou, e o Espírito Santo é quem regenera, quem trata, que ele estava pairando, cuidando da terra. Mas no capítulo 1 de João vai dizer o seguinte: Jesus se revela através de João, sendo o Verbo vivo que desceu do céu. E olha só, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava na criação. Muitos homens tentam sucumbir esse texto, afirmando que só Deus
foi quem criou e que Jesus não tinha nenhuma eternidade, Jesus não coexistia com Deus, que Jesus não estava na criação, mas aqui ele prova que nada do que foi feito sem ele se fez, né? Olha só, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo possui a mesma essência de Deus Pai e do Deus Filho. Ele é a terceira pessoa da Trindade, foi enviado ao mundo pelo Pai e pelo Filho. Ele é o Espírito Santo, ele é o Espírito que provém de Deus, diz Paulo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. E penetra até as profundezas de Deus, né? Até as profundezas de Deus. Negamos que o Espírito Santo seja apenas um atributo divino, né? Muita gente por aí vai dizer que o Espírito Santo é uma energia positiva. É uma energia que se você pensar positivo, é o Espírito Santo que está agindo, né? Muita gente por aí vai pregar que o Espírito Santo é só um sentimento, só uma indução, só uma força da natureza. Mas a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo é Deus agindo em nós, habitando em nós. Porque foi isso que Jesus disse: não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei um Consolador. O mundo não conhece, mas vós conheceis, porque já está entre vós, já vive entre vós, porque era Jesus Cristo que estava ali, é Deus que estava no meio deles, é Deus que está aqui no nosso meio, vivendo conosco, nos ajudando, nos consolando, nos conduzindo a vivermos de acordo com a Bíblia. Olha só, porque Ele é Deus e Senhor. A obra do Espírito Santo é dar prosseguimento ao plano de salvação idealizado por Deus Pai, executado por Deus Filho. Ensinamos que o Espírito Santo possui um papel regenerador, purificador de purificar e santificar o homem e a mulher, e que é Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que concede a segurança da redenção, capacita o salvo para o serviço cristão, guia, dirige e conduz o povo de Deus, que inspirou os profetas, os apóstolos bíblicos, reparte os dons espirituais e produz nas pessoas as virtudes que refletem o caráter de Deus, denominado fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, quem sou eu hoje é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem trabalha em mim e através de mim. Ele é quem muda a minha vida, ele é quem gera o caráter cristão. Se eu não puder dar lugar ao Espírito Santo, mudar a minha vida, gerar um caráter cristão, um caráter de fé, um caráter de Deus, eu preciso abrir esse espaço. Ele é quem vai gerar os frutos do Espírito, que serão produzidos pela minha vida e alcançarão os demais à minha volta, dados pelo Espírito Santo. Olha só o trabalho de Deus, né? Ele projetou, o Filho executou, e o Espírito Santo amorosamente nos convence do pecado e da destruição, ou seja, nos resguardando da condenação eterna. Espero que os irmãos tenham compreendido